queria trazer, irmãos, 3 conselhos breves. Tem coisa mais presbiteriana do que 3 conselhos, né? 3 conselhos breves, baseados nessa experiência do apóstolo Paulo, que nós vamos relatar, cuja uma parte nós lemos no verso 28. Essa experiência do apóstolo Paulo com os presbíteros de Éfeso. Nós lemos no verso 28, vou reler para a gente considerar um pouquinho esse versículo. Atos capítulo 20, no verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O apóstolo Paulo estava se despedindo da igreja de Éfeso, uma igreja com a qual ele tinha uma ligação importante. Ele pastoreou por cerca de 3 anos aquela igreja. Foi a igreja onde ele demorou mais tempo. E devido ao empobrecimento da igreja da Judéia, o apóstolo Paulo sai de Éfeso e faz um plano de recolher uma oferta junto aos crentes gentios da região da Macedônia e da região da Acaia, e junto com uma equipe de crentes de várias igrejas, ele pretende levar essa oferta para Jerusalém. A igreja da Judéia estava muito empobrecida por diversos motivos que nós não vamos aprofundar aqui. É uma viagem conturbada, porque onde o apóstolo Paulo ia, uma confusão se levantava, tinha os judaizantes, tinha muita oposição, o diabo sempre promovia algum problema. E o apóstolo Paulo, na sua viagem, enfrentou tumultos, inclusive acidentes fatais. Quando ele parou na cidade de Troade, foi fazer um culto à noite, um rapaz chamado Eutico, dormiu, porque Paulo pregou durante um longo tempo, ele dormiu na janela e caiu lá embaixo, morreu. Imagina você estar pregando, morre alguém no meio do culto, né? Mas Deus foi gracioso e ele ressuscitou o rapaz. Bem, ele sai de Troade, saem de Assos, passam por Mitilene e chegam a Mileto, no porto de Mileto, que ficava aproximadamente 50 quilômetros de Éfeso. Paulo ali em Mileto não quis ir a Éfeso, a Bíblia não diz porquê, ele estava com uma agenda, com o seu cronograma um pouco apertado, ele queria chegar a Jerusalém antes do Pentecostes. Então ele não vai para Éfeso, mas ele manda chamar os presbíteros. E os presbíteros vão para lá. E ele faz ali, tem um momento, podemos dizer, um momento de culto, onde ele conversa com os presbíteros de Éfeso, ele tem uma interação com eles, e é nessa interação que eu quero tirar aqui alguns conselhos do apóstolo Paulo para nossas vidas, especialmente para a vida do jovem pastor, do reverendo Woody, nessa data especial de posse, nesse segundo mandato aqui na segunda igreja presbiteriana de Macaé. Então, o primeiro conselho, nós vamos usar o verso 28, está aí no verso 28. Atendei por vós. O primeiro conselho é esse: Woody, cuide de você mesmo. O primeiro conselho é: cuide de você. Atendei por vós. Cuide da sua santidade, é claro, para não praticar aquilo que você condena. Cuide da sua santidade para não cair em descrédito. Isso é uma coisa muito importante para o pastor. Cuide da sua santidade para que você não seja desqualificado. De vez em quando, eu converso nas nossas rodas no presbitério, nas nossas conversas de presbitério. A gente tem algumas conversas sobre problemas que a gente enfrenta com alguns pastores. Irmãos, eu sou presbiteriano, eu conheço a nossa doutrina, creio nela, mas eu cultivo uma impressão, uma atitude aqui no meu coração, porque eu de fato acredito na figura da desqualificação. Baseado nesse texto do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 26 e 27, quando ele diz assim: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar,
mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, alguns pecados, irmãos, praticados pelo pastor, o desqualificam para o ministério. Essa é uma impressão que eu tenho colhida na Bíblia, como acabamos de mostrar. Então, meu irmão Woody, cuide de você, cuide da sua santidade, para que você não seja desqualificado. Cuide da sua santidade, mas cuide também da sua sanidade. Vocês estão estamos no mês da saúde mental, né? A minha mulher é profissional de saúde mental. Importante, né? Janeiro branco, é isso? Nem sabia. Mas que importante. Cuidar da sanidade. Cuide da sua saúde espiritual, cuide da sua santidade, como já falamos, mas cuide também da sua saúde emocional, irmãos. O que tem de líderes adoecidos por aí não está no gibi. Tem de pastores desregulados, descompensados. A quantidade é muito grande. Os consultórios dos psicólogos e psiquiatras cristãos que o digam, não tem vaga. Líderes doentes adoecem o rebanho. Líderes doentes adoecem a igreja. Então, Woody, cuide da sua vida emocional, da sua saúde emocional, cuide da sua vida conjugal, da sua vida familiar, ainda mais que vocês que são um casal jovem, têm filhos pequenos. É até um lugar comum falar que esse tempo passa rápido e não volta, mas essa verdade nunca muda, passa rápido e não volta mesmo. Então, cuide da sua família, porque isso é muito importante. Cuide da sua saúde física, faça exercício físico e aproveite e siga as orientações da sua esposa, que é nutricionista. Eu achei muito interessante o testemunho do reverendo Ivanilson, na posse do reverendo Leonardo, lá em Maria Mendonça, não é? O Ivanilson estava contando como é que ele perdeu 15 quilos, eu nem sei a quantidade, né? Porque estava descompensado, a coisa estava difícil. E ele teve que procurar um médico, e o médico falou: reverendo, a nossa conversa aqui é o seguinte, quantos anos o senhor quer viver? Ele falou: meu irmão, não sei, eu quero viver muito, eu quero ver meus netos. Eu falei: então aí a gente pode começar a conversar. Isso não pode, isso não pode, isso não... Falou que a lista de não pode tinha uns 50 itens. Ele quase desistiu. Mas deu resultado, está bem, está saudável. Então, ouça o conselho de Timóteo, Woody. Lá em 1 Timóteo 4,16, tenha cuidado de você mesmo. Tem que cuidar da doutrina também, mas tenha cuidado de você mesmo. Então, o primeiro conselho é esse. Cuide de você em todos os aspectos. O segundo conselho está aí no verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho. O pastor precisa cuidar de si, mas cuide da igreja, porque foi para isso que você foi eleito. É para isso que você recebe côngrua pastoral. A igreja espera isso. Você foi trazido por Deus, colocado aqui para cuidar da igreja. E aqui alguns pontos importantes. Primeiro, cuide com temor, porque o rebanho não é seu, é de Cristo. Como está aqui, atendei por vós e por todo o rebanho da igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Cuide com temor, a igreja de Deus, ele comprou com o seu sangue. É bem verdade que tem uns pastores por aí que acham que a igreja é dele, né? São os donos da igreja. Eu não sei se é piada ou se é brincadeira, viu, reverendo Paulo? Mas disse que uma vez o pastor entrou na igreja, acho que era uma igreja tipo essa, e os bancos estavam virados ao contrário. O pastor achou estranho aquilo, os bancos todos virados para a porta da frente, o púlpito ficou atrás. E o diácono estava lá dando os últimos ajustes nos bancos. O pastor estranhou, chamou o diácono, falou: ô diácono fulano, quem foi que mandou o senhor virar esses bancos ao contrário? Eu não sei se o diácono estava um pouco invocado, eu não sei o que estava acontecendo na igreja. O diácono falou assim:
Quem me mandou foi Deus. Aí o pastor falou assim: eu? É uma piada sem graça, né? Mas tem pastor que se acha Deus mesmo, né? Cuide da igreja, Rude. Cuide com temor, porque a igreja é a igreja de Cristo. Cuide da igreja com temor, porque diz aqui na palavra de Deus que você foi constituído por Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Você foi constituído por Deus, o que significa que você será chamado para prestar contas a Deus. Quando a gente constitui, a gente depois quer saber o resultado, é assim que Deus faz. Lá em Lucas capítulo 12, verso 48, traz esse alerta, que eu procuro me lembrar todos os dias: a quem muito lhe foi dado. Vocês sabem completar, né? Podem completar? Muito será cobrado. O pastor, o cargo de pastor é o de maior preeminência na igreja. O pastor recebe sempre honra, sempre deferência, mas é o que será mais cobrado. Então cuide com temor, porque você foi constituído por Deus. Cuide do rebanho, cuide da igreja, com temor, porque ela não é sua, com temor, porque você será chamado a prestar contas por ela. E agora, Ude, cuide da igreja, mas cuide com carinho, porque você foi chamado para pastorear a igreja de Cristo, não para destratá-la. Está aqui: atendei por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu para pastoreardes a igreja de Deus. Cuide da igreja com carinho. Deus instituiu os pastores para o bem das ovelhas, para a alegria das ovelhas, para a saúde das ovelhas. Então a orientação aqui é para cuidar com carinho das ovelhas. Eu sou muito criticado, de vez em quando, por alguns irmãos que dizem que eu mimo as ovelhas da minha igreja. O pastor Marcelo fica mimando as ovelhas. Eu mimo mesmo, irmão, eu mimo mesmo. Elas não são minhas. Imagina você deixar os seus filhos na casa de um parente. Aí você depois volta, depois de 2 dias, ele fala assim: eu dei um estabefe, puxei a orelha, dei chinelada, botei de castigo. Você preferia isso ou preferia chegar 2 dias depois? Como é que foi aí? Olha, fizeram bagunça, tomaram sorvete, comeram pizza, vimos filme, brincamos adoidado. Então cuide da igreja de Cristo com carinho, porque as ovelhas já estão muito feridas pela vida, meu irmão. A vida é muito dura, e as ovelhas vêm para a igreja para achar pastos verdejantes e águas refrescantes, irmãos. Então cuide com carinho das ovelhas. Lembre-se daquelas palavras do apóstolo Pedro, lá em capítulo 5 de 1 Pedro, versos de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há em vós, eu presbíteros como eles, testemunhas do sofrimento de Cristo, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Irmãos, reverendo Ude, cuide da igreja, cuide do rebanho, cuide com carinho, com cortesia, com delicadeza, com amor. Nunca aponte a porta da rua para as ovelhas, irmãos. A igreja não tem, a porta da igreja não é serventia da casa, nunca, nunca. Cuide das ovelhas com muito carinho. Verso 28 diz ainda mais um conselho. O verso 28 diz que você tem que cuidar de você, você tem que cuidar do rebanho, você tem que cuidar das ovelhas, já falamos sobre isso, mas é para cuidar de todo o rebanho. Diz aqui no verso 8, atendei por vós e por todo o rebanho.
Então isso significa que a gente tem que pastorear não só aqueles irmãos que têm afinidade conosco, né? Tem gente que tem afinidade com a gente, amigo, gosta de pedalar, a gente pedala de madrugada, vai correr na praia junto. Mas a orientação de Paulo aqui é que você tem que pastorear o rebanho todo. Aqueles irmãos com os quais você tem afinidade, mas também aqueles irmãozinhos, sabe como é que é? Aqueles abençoados, aqueles marrentos, aqueles rabugentos, aqueles complicados. O problema da gente vir pregar em igreja assim, depois que a gente conhece muita gente, é que a gente acaba denunciando alguns pecados, né? Mas tinha um irmão aqui, uma benção, amigo, querido, mas ele dizia que ele tinha um ministério. Qual era o ministério? O ministério da discordância. Falei, oh meu Deus do céu, cadê o presbítero Adejá? Adejá deve lembrar disso. Está ali, né? Ou tem que pastorear aquele irmão que tem um ministério de discordar. Tudo que a gente falava, ele falava contra. Oh, Jesus do céu. Mas é isso, irmãos, igreja é isso. Não dá para pastorear só quem você gosta, é para pastorear todo mundo. Eu botei um exemplo aqui do pastor nordestino, mas eu estou até com medo de falar, vai que os irmãos não entendem, né? Mas tem nordestino aqui na igreja, não tem? Luiz Ceará foi lá para o Ceará, né? Oi? Não é? Estão aí. Então eles devem saber disso. Diz lá, os nordestinos dizem que tem três tipos de crente. Tem o crente égua, né? O que é o crente égua? É aquele crente, você tem que empurrar, às vezes você tem que puxar, né? Às vezes empaca, não é isso? É o crente égua. Mas diz o pastor nordestino que tem o crente pai d'égua. Você manda, o crente vai. Você chama, o crente vem. Você pede, o crente faz. O crente está sempre disposto. Está sempre disponível. Ele sempre ajuda. É uma bênção. É o crente pai d'égua. Agora, diz lá os nordestinos que tem o crente filho de uma égua, né? Que além de não ajudar, ainda atrapalha, né? É um terrível, né? Os três tipos de crentes. Mas tem que pastorear todo mundo. Tem que pastorear o égua e o pai d'égua também. Enfim, cuide do rebanho, cuide de todo o rebanho, né? Inclusive aqueles que a gente não tem muita afinidade. Lá na igreja a gente passou um período interessante. Eu cheguei na igreja em 2023 como pastor auxiliar do reverendo Renato. E depois assumi a igreja lá na quarta igreja. O reverendo Renato foi para a França e a igreja pediu que eu ficasse lá em 2024. E vocês devem lembrar, devem ter experimentado isso aqui também. O Brasil está muito dividido politicamente, né? E a gente tem que pastorear os da direita e pastorear os da esquerda também, né? E tem uma turma lá que... esse negócio de impressão é terrível, né? Uma turma que tem impressões, tem conceitos. Irmãos, são ovelhas de Cristo. E como é que a gente pastoreia aquelas pessoas que pensam diferente da gente no aspecto político? Eu penso que só tem uma maneira, irmãos, amando. A gente ama os irmãos, ama, atende, caminha junto, visita, ora com eles. Aí outro dia uma irmã esbarrou comigo na porta da igreja, me deu um abraço. Eu falei, não consigo brigar com você, me dá um abraço aqui. Eu falei, não vai conseguir mesmo não, mesmo. Não vai conseguir brigar. Porque aqui na igreja tem que pastorear todo o rebanho de Deus. Diz aqui o apóstolo Paulo que a gente tem que cuidar do rebanho. Cuide do rebanho, pastoreie a igreja de Deus, trabalhando por ele. Verso 18 a 20, que nós não lemos, o apóstolo Paulo fala de como ele trabalhou. Ele diz aqui, quando se encontraram com eles, ele lhes disse, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas de judeus me sobrevieram. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa,
ide-vos ensinar publicamente e de casa em casa. Cuide do rebanho, meu irmão, trabalhando por ele. Não poupe energia. Mergulhe de cabeça mesmo. Nós sabemos que Deus é quem faz a obra, mas Deus usa pessoas. E Deus abençoa o trabalho duro. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Conhece a musiquinha das crianças? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Não quer mesmo. Deus não gosta de pastor preguiçoso. Então trabalhe, meu irmão, porque Deus honra o trabalho. É isso que a palavra de Deus diz. Deus abençoa o trabalho. Os versos 31 a 35 diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, dia e noite, eu não cessei de vos admoestar, inclusive com lágrimas a cada um. Deus honra e abençoa o trabalho. A gente já falou aqui, irmãos, me permitam, não tem nenhum outro objetivo, né? O Woody sabe disso, eu realmente gosto, eu curto muito essas questões das lembranças. Tivemos aquela experiência das memórias, né, das informações. Uma vez o Woody me ligou, deve ter o quê, 1 ano, 2 anos, sei lá. Foi logo que você começou, né? Eu disse, Marcelo, estava procurando aqui algumas informações, que a gente vai comemorar o aniversário da igreja, e eu não consegui achar aqui nos livros das atas e tal, sobre o último culto lá no morro, o primeiro culto aqui, quando construiu a igreja. Eu falei, olha, Woody, já tem tanto tempo, né? Se fosse a CCP, a quarta, que já era um tempo onde já tinha as coisas digitais, já tinha WhatsApp, já tinha, não é? Mas eu vou dar uma procuradinha aqui, se eu achar alguma coisa eu te mando. Aí eu tenho um caderninho lá, irmãos, é um caderninho, aquele antigo livro de atas, né? Não é um diário, mas eu escrevo ali as minhas experiências espirituais, é um relato. Escrevo de vez em quando, às vezes pula 2, 3, 6 meses, anos. E eu fui procurar lá, e aí para não dizer que eu estava me gabando, eu tirei uma foto das páginas, mandei para o Woody. Tudo relatado, o último culto, quantas pessoas tinham, quem dirigiu o culto, os diáconos, o primeiro culto aqui, quem estava presente, quem pregou. Aí o Woody falou, Marcelo, não acredito que você tem isso guardado. Eu tenho. Eu tenho porque, como diz o ditado, relembrar é viver. E a gente conta isso para testemunhar, não é para se gabar, é para testemunhar do que Deus pode fazer, não é? E Deus fez grandes coisas. Estou vendo gente aqui na igreja, que está aqui, hoje a gente está vendo a igreja bonita. Estou vendo aqui o Rafael, Adejar, Antônio, poderia citar mais nomes, a Fernando está ali. Foi muito trabalho, meu irmão, não é, irmãos? Eu me lembro até hoje, quando chegamos na igreja, eu estava falando com a Marta, eu me lembro que eu estava na Petrobras trabalhando, tocou o telefone. Era a irmã Vera Luz. Sua mãe está bem, Rafael? Está bem? Está saudável? A irmã Vera Luz falou assim, Reverendo Marcelo, eu estou aqui. Nós estávamos procurando um terreno para comprar. E ela falou assim, eu estou aqui na frente do nosso terreno. Eu falei, minha irmã? E onde é? Reverenda, na frente da minha casa. Eu peguei o carro, saí lá do PT e vim aqui. Não é? E o resto é história. E nós estamos aqui usufruindo daquilo que Deus fez. Mas foi muito trabalho. Então, Woody, cuide do rebanho trabalhando, não economize trabalho, porque Deus honra o trabalho. O terceiro e último conselho que eu gostaria de deixar aqui, inclui não só o pastor que está sendo empossado, mas toda a igreja, especialmente a liderança, que aqui no caso do texto em questão está sendo representada pelos presbíteros de Éfeso. Pastoreie a igreja de Deus, Woody, de forma que quando você deixar a igreja, haja lágrimas de afeto e não de alívio. Na minha opinião, esse texto que nós lemos, de Atos capítulo 20, é o texto mais bonito e mais significativo no que tange aos relacionamentos entre as lideranças da igreja, principalmente entre pastores e presbíteros, entre pastores e ovelhas. Infelizmente, o que nós vemos ao nosso redor são igrejas feridas
pastores ressentidos, gente consumida pela mágoa e até mesmo inimizades, iras, disputas judiciais, pastores que saem da igreja depois de anos pastoreando, saem da porta da igreja, saem pela porta dos fundos sem se despedir, deixando um rastro de ressentimento. Então, Udi, pastoreia a igreja cultivando relacionamentos significativos. O relato de Atos 20 é uma coisa que nos apaixona, me apaixona. Aqueles homens chegaram ali, viajaram 50 quilômetros para se despedir do apóstolo Paulo, recebem do apóstolo Paulo a exortação que ele tem a fazer, Paulo testemunha, os exorta, os alerta dos desvios, tudo isso. E no finalzinho desse texto, a partir do verso 36, diz assim: tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que dissera, que não mais veriam o seu rosto. E o acompanharam até o navio. Que cena, irmãos! Que cena espetacular! Isso aqui é a igreja de Deus. Isso é relacionamento entre homens de Deus, que pastoreiam juntos a igreja de Deus. Lá no presbitério, eu sei que tem algumas pessoas aqui, não só nós pastores, mas presbíteros, frequentam o presbitério, nós somos presbiterianos. O presbitério tem algumas comissões, né? As comissões de expediente, ou comissões ordinárias, eu não lembro como é que chamam. E aí as comissões, tem uma comissão lá que é terrível, para mim é a mais difícil de todas, que é a comissão de distribuição de campo. O que é a distribuição de campo? Bom, tem uma planilhazinha com as igrejas, uma coluna com as igrejas, outra coluna com os pastores. E a comissão tem que casar, colocar os pastores nas igrejas. Tem coisa mais fácil que isso? É terrível. Porque tem igreja que não quer o pastor. E o pastor que não quer a igreja. O pessoal fica doido, irmãos. Para lá eu não vou, para lá eu não gosto, para lá eu não quero. Meu irmão, pastoreie a segunda igreja, de maneira que quando você tiver de deixá-la, haja lágrimas de afeto. Eu peço licença, posso contar meu testemunho? Nessa igreja, eu pastorei essa igreja por 10 anos. A minha santa mulher que está ali, ela criou um ditado, e se mostrou verdadeira, e falou assim: meu bem, você é uma bênção, mas o seu ciclo produtivo são 10 anos. Depois você tem que dar uma pausa. E foi assim mesmo. Nós mergulhamos de cabeça, irmão. Nós trabalhamos pra caramba aqui, na igrejinha do Morro. Foi uma bênção. Mudamos a igreja de endereço, construímos. Enfim. Mas eu fiquei muito cansado. Minha família muito adoecida emocionalmente. E tem um ditado que eu falo desde que eu fui ordenado: eu sou pastor, mas eu sou feliz no meu casamento. E pretendo continuar sendo. Então, a opção entre o ministério e o casamento é uma opção que não conta. Lá em casa não tem essa opção. E quando eu vi a minha família adoecida, minha esposa trabalhando muito também, muito doente emocionalmente, eu entendi que precisava dar uma pausa. Eu já tinha sido reeleito aqui, 3 vezes, estava no meio do meu mandato. Mas eu chamei o conselho, avisei o conselho, preparamos o conselho. Mas aquele foi um ano muito conturbado, tinha muitas brigas, muitas situações. A igreja totalmente estabelecida, cheia, abastecida. Tínhamos um carro, não sei se é a igreja que tem carro, a Kombi que a gente recebeu de doação. A secretaria instalada, a Kombi. E no ano que eu deveria deixar a igreja, aqui nesse púlpito, eu olhando aqui para a igreja, eu falei: não consigo, não tenho coragem. Não tenho coragem. E não deixei a igreja naquele ano. E foi uma bênção. Porque o ano seguinte foi o ano do conserto, o ano do perdão, de acertar as coisas.
E depois, um ano depois, deixamos a igreja. E foi uma festa. Eu falei, eu acho que eu sou o único pastor que sai da igreja, a igreja faz celebração. Eu tenho fotos lá em casa. E foi uma festa, e houve lágrimas, e abraços, e despedidas, de afeto, não de alívio. Isso marcou a gente para sempre, porque é assim que deveria ser a igreja de Cristo. Eu achei interessante, eu ouvi reverendo Ivanilson, recentemente, lá na ordenação do Leonardo, ele fez menção também a esse texto, ele fez uma ilustração interessante. Você já viu como é que as mulheres choram? Mulheres é assim, né? Ainda tem que ter o cuidado que não pode borrar a maquiagem, né? Então é muito discreto, né? As mulheres chorando. Agora, você já viu o homem chorando? Vocês imaginam os presbíteros de Éfeso, ao ar livre, se ajoelharam ali com Paulo e berravam, choravam, beijavam aquele homem, com lágrimas de afeto, do amor de Cristo, que deveria caracterizar toda a liderança da igreja. Então, irmãos, quero deixar de forma muito breve essa reflexão. Que Deus abençoe vocês assim, aqui na segunda igreja presbiteriana de Macaé. Que Deus abençoe esse jovem pastor, reverendo Hudson, por muitos e muitos anos, para a glória de Deus, para o bem da igreja e para a honra do Evangelho de Cristo. Amém? Gostaria de terminar, quero convidar você a ficar de pé, nós vamos fazer uma oração, e aí eu vou passar a palavra do reverendo Hudson, para ele dar as últimas palavras e impetrar a bênção. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor. Rogamos sobre essa igreja, sobre o seu conselho, e especialmente sobre a vida do reverendo Hudson, sua esposa, sua família, as mais ricas bênçãos do Senhor, uma unção renovada do teu Espírito, um cuidado especial sobre o seu ministério, para que a tua bênção acampe aqui nesse lugar, em todo esse bairro, seja impactado pelo testemunho do Evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.